Uma corrida que entraria para a história. Poderia ser por conta de uma tragédia de mais um piloto campeão que perdeu sua vida, mas se tornou sinônimo de coragem, luta, resiliência e superação, provavelmente a maior de toda a história da Fórmula 1. O GP da Alemanha de 76 é a nossa história de hoje, sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. Após 3 corridas sem vitórias e sua vantagem diminuindo no campeonato, Niki Lauda, renovado com a Ferrari e com algumas exigências em seu novo contrato, chegava à Alemanha com um sentimento de preocupação, mas não apenas pelas questões esportivas, também pelas questões de segurança. Lauda havia declarado publicamente que o circuito de Nürburgring não era seguro. Sua extensão de 22,8 km era impossível de ser coberto em sua totalidade pela equipe de resgate. A imprensa e a torcida alemã o acusavam de ser covarde. Inclusive, quando Lauda chegou ao circuito de Nürburgring, um torcedor se aproximou do carro dele e mostrou uma foto do túmulo de Jochen Rindt, austríaco, campeão do mundo e que morreu em Monza em 1970. No final de semana, o Lauda reuniu os pilotos e propôs um boicote à corrida por falta de segurança, mas acabou sendo o voto vencido. A maioria dos pilotos decidiram correr. Claro que também pressionados por seus chefes de equipe, patrocinadores, etc. Ou seja, aquela coisa de sempre, o dinheiro fala mais alto. James Hunt marcou a pole position, Niki Lauda ao seu lado na primeira fila em segundo, segunda fila com Patrick Depailler da Tyrrell em terceiro e Hans Stuck da March em quarto, terceira fila Clay Regazzoni da Ferrari em quinto e Jacques Laffite da Ligier em sexto. José Carlos Paty largaria na sétima posição e Emerson Fittipaldi em 20º. A corrida foi disputada no dia 1º de agosto no circuito de Nürburgring e mais uma vez eu deixo aqui avisado, que eu encontrei pouquíssimas imagens da corrida, praticamente nenhuma. E antes da corrida começou a cair uma chuva leve ali pouco antes da largada, o que fez com que todos os pilotos optassem por largar com pneus de chuva. Todos não, quase todos. Jochen Mass da McLaren largou com pneus de pista seca. E na largada, o Niki Lauda se manteve na frente. Following a controversial British Grand Prix in which Hunt was disqualified, giving first place to Lauda, the championship moved on to Germany and the Nürburgring. After a first lap that saw all but Mass on wet tyres, the whole field changed to slicks. No final da primeira volta, vários pilotos pararam para colocar pneus de pista seca, incluindo Lauda e Hunt, e Jochen Mass assumiu a liderança. Lauda voltou do pit stop, estava na 16ª posição, andando no ritmo um pouco mais lento, e de repente na curva à direita, após a curva Bergwerk, a Ferrari pareceu perder estabilidade na traseira direita, derrapou a alta velocidade e bateu forte no barranco, sendo lançada de volta à pista. O tanque se rompeu e chamas envolveram o carro. Carros que estavam atrás era Guy Edwards, Harold Hirt da Rescat e Brett Langer da Surtees. Edwards conseguiu evitar a Ferrari, mas Langer a atingiu em cheio, deslocando a alguns metros. Hirt colidiu com Langer. A Ferrari de Lauda virou uma bola de fogo. O austríaco havia perdido o capacete no acidente, mas permanecia consciente. Preso pelo cinto, não conseguia se saltar. Edward, Langs e Hirt saíram dos carros para tentar resgatá-lo, mas o fogo era intenso e ninguém ousou se aproximar. Um fiscal chegou com o extintor, mas o efeito foi mínimo. De repente, Arturo Merzario, que tinha entrado no lugar de Jack Hicks na Williams, parou seu carro e, sem hesitar, mergulhou nas chamas. Soltou o cinto de Lauda e, com a ajuda de Edwards, conseguiu puxá-lo para fora. E olha que o Arturo Merzario não se dava muito bem com o Niki Lauda, hein? E o Lauda deu alguns passos antes de desabar na grama. John Watson, Hans Stuck e Emerson Fittipaldi também pararam para ajudar. Lauda ficou 50 segundos nas chamas. Estava consciente, mas com o rosto gravemente queimado e sangrando. O Lauda perdeu o capacete com a batida e a explicação foi que ele havia usado um capacete modificado com uma camada a mais de espuma para aumentar o conforto. Mas Lauda usou esse capacete sem pedir qualquer autorização ou sob qualquer inspeção da FIA. O socorro demorou ali cerca de 5 minutos para chegar, aquilo que o Lauda já tinha dito, já tinha se atentado antes da corrida, devido à extensão da pista. O Lauda foi colocado numa maca e levado às pressas para o hospital de Adenau.
ele esteve consciente todo momento e só no helicóptero que ele foi sedado. Sua esposa Marlene já estava no hospital quando Lauda chegou, porque ela foi levada pelo piloto do avião particular do Lauda, mas ela ainda não sabia da gravidade. O Niki Lauda, tempos depois, falou da importância de sua mulher na recuperação. Abre aspas. Minha mulher Marlene foi maravilhosa. Foi um baque para ela, mas em nenhum momento deixou transparecer sofrimento enquanto estava comigo no hospital. Ela segurava minha mão e me dizia que eu ia melhorar. Deve ter ficado apavorado ao ver meu rosto, mas fazia com que eu me sentisse um homem forte e me dava disposição para melhorar. Outras mulheres teriam chorado ou ficado histéricas. Naquele momento, percebi que Marlene era muito mais profunda do que eu havia imaginado. Fecha aspas. Se a mulher do Lauda não sabia da gravidade da situação até chegar no hospital, os pilotos também não sabiam. Embora aqueles que viram Lauda na pista estivessem assustados. Chris Amon ficou tão assustado que decidiu não participar da corrida e mais tarde anunciou que abandonaria a Fórmula 1, sendo o GP da Alemanha em 76 sua última corrida na categoria. Ele não conversou com ninguém aquele dia, ele simplesmente foi embora do circuito. Niki Lauda foi levado para o hospital e é claro que não voltaria a correr naquele dia, mas nós achamos que ele faria curativos nas queimaduras e voltaria na corrida seguinte na Áustria. Aquele momento era isso que pensávamos, não tínhamos ouvido nenhuma história terrível e por isso todos voltaram para os carros e correram sem qualquer incerteza. Essas foram as palavras de James Hunt sobre o que os pilotos sabiam sobre Lauda no circuito, porque os pilotos que estiveram lá junto com Lauda também não falaram muita coisa para os outros pilotos para não deixar ninguém assustado. Mais de uma hora depois do acidente, a corrida reiniciou com um grid de largada original e na relargada o James Hunt se manteve na frente. Ainda na primeira volta, o Ronnie Peterson bateu e abandonou a prova. E como eu falei no começo do vídeo, tem pouquíssimas imagens dessa corrida, tem pouquíssimas mesmo. E depois de 14 voltas, o James Hunt venceu o GP da Alemanha. It was never used for a Grand Prix again. Scheckter was second and Mass, whose original gamble on tyres could have won him the race if it had continued, was third. James Hunt, vencedor da prova a 14 voltas, Jody Scheckter da Tyrrell em segundo a 27 segundos, terceiro Jochen Mass da McLaren a 52 segundos, quarto José Carlos Paty da Brabham a 54 segundos, quinto Gunnar Nilsson da Lotus a 1 minuto e 57 segundos e sexto Rolf Stommelen da Brabham a 2 minutos e meio. Classificação do campeonato após 10 etapas: Niki Lauda líder 58, segundo James Hunt 44, terceiro Jody Scheckter 35, quarto Patrick Depailler 26 e quinto Clay Regazzoni 16. Campeonato de construtores: Ferrari líder 61, McLaren segundo 50, terceiro Tyrrell 47, quarto Ligier 10 e quinto Brabham também 10. Sobre a situação de Lauda, ele mesmo descreveu a partir do momento que chegou no hospital. Abre aspas. A partir dali, o azar se transformou em sorte. Fui enviado para o melhor hospital da Alemanha. Embora fosse uma tarde de domingo, cheguei à unidade de queimados justamente no momento em que o chefe do setor estava lá. Ele me examinou rapidamente e declarou no ato que as queimaduras no rosto eram menos graves que as do pulmão. Mandou então que eu fosse transferido para a UTI em Mahen. Lá, a sorte continuou ao meu lado. O mais jovem professor doutor da Alemanha também estava de plantão naquele domingo. Ele se chama Peter e devo-lhe a minha vida. Ele fez tudo absolutamente certo. Não errou um passo sequer. Fecha aspas. A decisão mais acertada tomada por esse professor foi de não dar oxigênio ao Lauda, conforme o próprio Lauda disse semanas depois em entrevista, abre aspas. É preciso entender de que os conhecimentos médicos sobre tratamento para o pulmão não são tão profundos quanto em outras áreas. Por exemplo, se eu tivesse recebido oxigênio, uma medida que pode parecer lógica para alguém que sofreu lesões pulmonares, teria morrido na hora, fecha aspas. O problema maior era nos pulmões, que também sofreu queimaduras, além do tempo que o Niki Lauda ficou inalando aí gases tóxicos. E o tratamento que foi retratado ali no filme Rush, muitas daquelas cenas realmente aconteceram. Por exemplo, aquele tubo lá que era colocado pela garganta, para limpar o pulmão ali do Niki Lauda, que ficava puxando líquidos ali, foi real. Assim como também foi real que o Niki Lauda pedia para que repetisse o tratamento mais vezes durante o dia, mesmo sentindo muita dor.
O médico, né, até disse que foi a primeira vez que ele viu um paciente pedindo para fazer aquele tratamento. E outra coisa que também foi retratada no filme, que também aconteceu de verdade, foi que eles chamaram um padre, né, para dar a extrema unção do Niki Lauda, e o Nick, segundo o próprio Niki Lauda, abre aspas, quase tive um troço, eu queria alguém que me ajudasse a viver nesse mundo, e não a passar o outro, fecha aspas. Depois de 4 dias na UTI, algumas transfusões de sangue, o Lauda começou a melhorar. Seu corpo começou novamente a oxigenar sangue em níveis melhores e o risco de morte deixou de existir. Mas o Lauda disse que ele ficava sempre com a mente em alerta, tentando fazer o cérebro pegar no tranco para fazer o seu corpo continuar trabalhando. Que se ele começasse a ter pensamentos de desistir ou que não ia conseguir, que ele não teria melhorado. As causas do acidente, né, nunca houve assim, uma explicação oficial, né, o carro ficou totalmente destruído, mas uma das possíveis causas pode ser que por conta dos novos pneus usados para essa corrida, né, é que na corrida de Nürburgring do ano anterior, muitos pilotos abandonaram com furo de pneu. Então a Goodyear levou para Nürburgring um composto de pneus mais duro, porém ele não foi testado antes da corrida e acredita-se que esse pneu pode ter forçado a suspensão do carro, que não aguentou, então e aí ocasionou o acidente do Niki Lauda. Bom, realmente aí um drama do Niki Lauda, acho que todo mundo conhece essa história e ficou mais famosa ainda por conta do filme Rush. Essa história ainda não acabou, a gente está fazendo aqui a série sobre a temporada de 76, ou seja, terão mais outras coisas. Outra coisa que também foi real, que foi retratado no filme de certa forma, foi que a imprensa alemã, já ali naquela semana mesmo, começou a fazer alguns comentários, né, sobre a aparência do Lauda, sobre como o Lauda iria ficar sem rosto, que o rosto dele estava todo queimado, enfim, realmente coisas lamentáveis, mas a gente ainda vai falar mais sobre isso, sobre a situação do Niki Lauda, a volta dele em episódios mais além aqui na nossa série. Então por hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, está gostando da nossa série aqui, deixe seu like. Não esqueça aí também de compartilhar esse vídeo ali nos seus grupos, nos seus amigos, mande para os seus amigos que você sabe que são fãs de Fórmula 1. Dá uma força pra gente lá passando na nossa loja, botequimgp.com.br, lá compra uma camiseta, compra uma miniatura, e se você gosta bastante do nosso trabalho e vê algum valor, torne-se um apoiador lá pelo site também, e você também participa do nosso Balão do Botequim, você nos ajuda e você fortalece o nosso trabalho. E claro, não esqueça de seguir o Botequim GP em todas as redes sociais. Valeu pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.